Oi, pessoal, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia? Pessoal, então vamos lá. Eu vim aqui falar um pouquinho hoje, tá? Da minha experiência dessa noite de projeção astral, ou experiência fora do corpo, ou viagem, né? Astral, tem vários termos, tá? Que representam o quê? A saída do corpo, tá? Do nosso espírito, ou do nosso corpo astral, dos nossos corpos espirituais sendo ejetados, tá? Da nossa ponta física, da nossa materialidade, do nosso corpo, durante o sono, que é mais comum no relaxamento profundo, tá? Gente, isso é natural. Todos nós temos, tá? A potencialidade, a oportunidade e o evento da saída do corpo, tá? Só que a gente não tem a lucidez, tá, plena sobre o processo e também a maior parte das experiências elas são é, semiconscientes, tá? Nós não temos assim o hábito, né, de prestar atenção quando a gente vai dormir, né, no nosso relaxamento e isso faz a gente apagar e muitas vezes a gente né, tem a ejeção, a projeção da consciência, tá? Do nosso corpo astral, dos veículos de manifestação da alma, né, que são os nossos corpos espirituais, ficam pairando muitas vezes em cima do nosso corpo físico durante né, o nosso sono, tá? Só que aí alguns despertam no processo, a consciência acorda, tá? E não é o corpo, é a consciência, tá? E aí você consegue ter flashes de rememoração daquilo que você viu no plano espiritual, enquanto o seu corpo dormia, porém a sua consciência estava ativa, registrando e interagindo com tudo pertencente ali, pertinente ao plano espiritual, tá? Dependendo das dimensões que você, né, se encontrar ali em sintonia, tá? Em ressonância, então você vai trazer as experiências, né? Da onde você estava situado de uma forma vibracional, tá? Bom, então, o que que acontece, tá? Muitas pessoas vão para locais, são levadas a ambientes ou se encontram com espíritos e também pessoas projetadas fora do corpo, tá? A gente tem uma grande possibilidade de estar conhecendo lugares, né, que a gente não tem o hábito de ir ou nunca fomos, porém, pelo desejo, pela intenção né, e pelas conexões que nós temos, a gente se traciona, tá, a determinados lugares espirituais durante a saída do corpo, tá? E também, né, é uma janela para grandes encontros, tá? De diversas consciências, né? Então, desde um obsessor, de um encosto, um espírito, né, que, sei lá, seja morador dessa região aqui em determinada plano de existência e esteja né, de uma forma sincronizada aqui com o ambiente onde você mora fisicamente, né, de uma forma local, então a gente também tem essa possibilidade, tá, de estar encontrando moradores, né, de um certo plano existencial, tá? E isso tudo pela projeção astral. E aí, pessoal, o que que acontece? Eu, desde quando era criança, eu tenho os eventos lúcidos, tá? Da saída do corpo, né? Os momentos que eu tenho lucidez, tá? Que eu consigo acompanhar a minha saída do corpo, tá? E por isso, né, eu venho trazendo relatos e rememorações há muito tempo, tá? Das saídas que eu tenho. Então, por isso que eu trago muito aqui relato para vocês de saídas do corpo, tá? Que é muito diferente de um sonho comum, tá? Só quem passa pela experiência da saída do corpo sabe que realmente é algo muito diferente. É diferente de você sonhar, tá? Sonhar, né, de uma forma oniricamente, né? Que é um processo fisiológico realmente do cérebro trazer né, as descargas de imagens e de uma forma né, organizacional, né, trazer ali né, um processo cerebral para que a gente possa ter de uma forma equilibrada né, os níveis de estresse, de descarrego de imagens e etc. Tudo isso faz parte da ciência, porém, e da fisiologia. Porém, a saída do corpo, a experiência fora do corpo, a viagem astral, ela é uma experiência real, manifestada pela sua consciência de uma forma lúcida ou semiconsciente, tá?
E ainda assim, semiconsciente, quando você tem flashes de rememoração, você vê a diferença brutal do que é uma experiência fora do corpo e versus o que é um sonho, tá? Existe uma lógica na experiência fora do corpo, existe ali, né, uma condição de manifestação emocional, mental, interação com outras consciências, você adquire informações que você pode verificar, né, depois de uma forma direta, tá? Que complementam aquilo que você teve acesso fora do corpo. Então, pessoal, é, é, não tem como você duvidar de uma experiência fora do corpo. Eu falo isso porque eu tenho essas experiências desde os meus 8 anos de idade e até hoje, tá? É algo que eu treino, que eu estudo, que eu me surpreendo cada vez mais, né? Desse assunto, porque é muito incrível, né? Esse tipo de oportunidade, né? Que a nossa forma de manifestação oferece para a gente, tá? Bom, e aí, enfim, o meu relato de hoje, o que que foi, né? Como eu falei para vocês, ontem eu gravei um vídeo falando das técnicas, né? Anteontem, acho, nem lembro se foi anteontem, né? Da interação que eu tive espiritual, das técnicas de clarividência, clareaudiência, né? Que eu busco, né? Aperfeiçoar de acordo com o meu trabalho. Eu sou clarividente, eu trabalho como médium, fazendo assim a parte, né, de tratamento espiritual, assistir as pessoas, né, espiritualmente ali dando assistência e trazendo ali, né, de uma forma terapêutica orientações, mas vinculado com a espiritualidade, né, um compromisso que eu assumi nessa encarnação agora, né, de estar me colocando dessa forma para assistir pessoas, tá? E aí, então eu venho fazendo técnicas, né, para isso, para o meu autoconhecimento, para desenvolver minha energia, né, para ter menos barreiras, né, no sentido de interação com a espiritualidade, porque o nosso corpo físico, ele limita muito as nossas percepções. E aí a gente tem que treinar, né, desfocar da materialidade, conseguir ter, né, essa abertura maior, essa conexão maior, de uma forma mais nítida, lúcida, com o plano espiritual ainda em vigília, tá? E aí, pessoal, tudo isso que a gente faz, né, de desenvolver, fazer técnica, praticar e etc., tudo isso vão trazendo atualizações da nossa ferramenta da clarividência e, por consequência, outras situações também vão caminhando junto, porque a clarividência, né, o processo de desenvolvimento dos chakras, da nossa energia, favorece, né, você ter ali uma nitidez sobre outros processos energéticos que acontecem, né, diariamente, que a gente está ali interagindo e você não está percebendo. Então você, né, desenvolve uma habilidade e aquilo influencia numa percepção, tá? De uma forma acoplado ali à sua experiência, tá? E aí hoje, ontem, né? Ontem à noite eu fui dormir. Eu fiz muita técnica ontem, muito intensamente, movimentação de energia, né? Visando ali abrir mais a comunicação, né? Pela clareaudiência, pela telepatia e pela, né, clarividência de uma forma, né, direta, não só mental, né, no sentido tela mental, mas também, né, igual eu falei para vocês, eu tenho o hábito de fechar os olhos para conectar e eu quero abrir isso de uma forma mais direta, sem ter que ficar, né, ficando muito tempo para concentrar para conseguir abrir, né, a percepção que naturalmente eu já tenho, tá? E aí eu fui dormir ontem e aí eu fiz técnica de novo, eu deitei na cama e comecei a fazer uma movimentação de energia e tal, e eu fiquei acho que 1 hora, tá? Foi 1 hora nesse processo. Pessoal, eu dormi e não vi que eu tinha dormido, tá? Foi muito interessante porque a gente fica tão assim focado que você acha que você tá acordado. É muito bizarro. E eu tava já fora do corpo e eu não vi que eu estava fora do corpo. A experiência ela é muito real, tá? E aí eu tava ali e eu comecei a sentir que eu tava estranha. Falei, parece que eu tô sentindo uma vibração aqui na pelve, tá? Eu tava sentindo fazer assim. Eu falei, olha, aí eu comecei a ter um pouco mais de lucidez. Falei, eu acho que eu tô fora do corpo, né? Eu já tô projetada. Aí, no que eu
levantei, eu fui sentar, porque eu falei, bom, eu vou levantar para ver se eu realmente estou fora do corpo e vou sentar. No que eu sentei, eu esbarrei em alguma coisa, eu senti a cama e senti que tinha alguém do meu lado. Eu falei, uai, né? Mas não era meu marido do lado esquerdo. Eu olhei para o lado e vi meu filho. Meu filho projetou do quarto dele, ele saiu do corpo e o corpo astral dele foi parar lá na minha cama. Ele saiu do corpo e foi deitar do meu lado, tá? Ele deitou ali do meu lado direito. E na hora eu olhei, eu falei, gente, pensei, falei, o Miguel não estava aqui. Ele dormiu na cama dele. Deixa eu ver, será que eu tô sonâmbula? E ele deitou aqui, e eu comecei a ter ali uma dúvida, né? Eu comecei a ficar, né, assim, com dúvida realmente se eu estava acordado, dormindo, e aí a inconsciência, tá? Só que aí no que eu levantei e vim pro lado, eu percebi que eu deslizei fora do corpo e eu passei dentro do corpo astral do meu filho, tá? Do lado direito. Aí eu pensei, falei, ah, tá, então eu estou fora do corpo e o Miguel veio pra cá, né? E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Então eu tô fora do corpo, deixa eu, né, desbravar aqui. Eu olhei no quarto e não vi ninguém, né? Assim, além, tá, né? Eu senti a presença do corpo astral do meu marido ali, né? O corpo astral do meu filho, só que eu não percebi nada além, nenhuma presença extrafísica nesse momento. E aí eu comecei a projetar a luz pelas mãos, pelo frontal para frente, para conseguir ter uma percepção melhor da onde eu estava me deslocando, porque as primeiras dimensões, assim, quando você sai do corpo, para mim ainda tem uma dificuldade em enxergar com muita nitidez e lucidez e clareza, por mais que eu tenha feito as técnicas, tá? E aí eu comecei a empurrar as energias e vim até o corredor aqui, ó, tá? Cheguei na frente do banheiro e aí eu olhei para o quarto dos meus filhos e eu não percebi presença, porém na hora que eu comecei a vir para cá, um homem apareceu, tá, no meu corredor, um rapaz, e eu olhei para ele e eu já comecei a empurrar ele para lá, comecei a projetar luz para empurrar ele, porque eu não estava conseguindo perceber o que que era essa energia. Se era algum amparador, se era algum obsessor, né? Qual que era a intenção desse espírito ou dessa pessoa. E aí eu fui chegando perto, empurrando, e o cara não saía. Falei, putz, né? Eu não quero ter um embate, porque senão eu vou perder a experiência do corpo fora do corpo. E aí eu comecei a perceber que ele começou a aproximar e aqui nele estava muito luminoso. E é difícil você ver uma pessoa, quando é um espírito, com luz no rosto, tá? Ele estava com um halo mais claro aqui, ou seja, eu estava percebendo, é o chakra frontal dele, tá? E ele começou a vir calmamente a me abordar. Então, eu acho que era uma pessoa que estava projetada também para fora do corpo. Na hora, assim, gente, a experiência, às vezes a gente fica meio apavorado para ter experiência, porque eu fico meio de voltar para o corpo. E quando eu tenho um embate com o espírito, o emocional da gente oscila e a gente é tracionado, né? A gente perde a consciência e vai para outro plano e acaba não lembrando coisas depois. E aí, esse cara, de repente, nessa interação, eu comecei a vir para trás. Eu falei, ixi, ele vai me tracionar ali. Nisso, eu voltei pro corpo, tá? No que eu voltei, eu lembro que eu tentei sair de novo. Falei, eu vou tentar sair de novo, tá? Para ter experiência, né? Eu não consegui lidar com aquela energia porque eu achei que fosse alguém querendo ali me prejudicar ou até mesmo, não sei fazer o quê, mas eu não percebi uma indução negativa. Eu que fiquei receosa porque eu queria ter experiência controlada e fazer outras coisas, tá? E aí eu acabei retornando pro corpo, eu fiz mais uma vez a saída. E aí depois, pessoal, eu lembro que eu me encontrei com algumas pessoas e aí teve uma janela que eu perdi a consciência ou de fato era alguém que veio me ajudar, o amparador, ele conseguiu provavelmente, né? A pessoa que me levou até o lugar que eu fui depois devia ser ou um projetor astral ou um amparador, tá? Porque eu fui para um lugar que eu estava com amigos que eu conheço aqui na materialidade, eu posso até mesmo ter interpretado, né, que seriam outras pessoas, mas eu fui fazer um resgate com um grupo de pessoas que eu conheço, tá? E fora do corpo a gente se reuniu e fomos ajudar alguns espíritos que estavam presos, né, numa determinada dimensão. Parecia que eu vi uma gaiola e tinha umas pessoas lá dentro. A gente foi ajudar esse pessoal a sair, tá?
Pessoal, então essa foi minha experiência, tá bom? Queria deixar para vocês essa explicação, né, esse relato, e que eu achei que foi muito incrível, né? E eu queria passar isso para vocês não terem medo, né, das experiências fora do corpo, tá bom? Beijo para vocês.